Boa tarde a todos. Hoje, então, que a área da família e toda a Sociedade Espírita de Nazaré agradece ao nosso amigo Jair, então, pela nossa palestra de hoje. Então, ele é o trabalhador espírita, do Centro Espírita Fraterno Coração, voluntariado do Grupo Apoio Fraterno de Caxias e também facilitador de estudos do Centro Espírita Alunos do Bem. Então, ele vai fazer a nossa palestra hoje de tarde, organização na família. Então, seja bem-vindo, tá? E antes disso, então, passo para a nossa presidente, Tícia, para fazer a de abertura. Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Convido, então, a todos para que possamos nos unir em prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que tenhamos na tarde de hoje ótimas reflexões acerca de um tema tão importante, um tema que nós devemos estar sempre alertas, que é a drogadição na família. Que possamos, Senhor, desta palestra do nosso amigo Jair, tirar as forças e o entendimento necessário para que possamos ajudar aos nossos amigos, os nossos familiares, da melhor maneira possível. E sempre certos de que somos amparados por essa espiritualidade amiga e por Deus, nosso Pai, pedimos que os nossos benfeitores possam continuar nos assistindo nessa caminhada terrena, que eles possam sempre nos intuir no caminho do bem, para que possamos cumprir a nossa tarefa, a nossa jornada da melhor maneira possível. Que Jesus, o nosso modelo e guia, continue orientando os nossos passos hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos, estimados irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste nosso momento de hoje, que possamos refletir sobre esse tema muito delicado e atual, que é a drogadição na família. Um tema que, infelizmente, atinge muitos lares e corações. Mas que, à luz da doutrina espírita, pode ser compreendido com mais amor, compaixão e fé. Ao falar em família, nesse aspecto das drogas, não teremos aqui a intenção de esgotar o assunto. Na família é o local, é o endereço que recebemos por dádiva divina para o acolhimento quando reencarnamos. Também no grupo Apoio Fraterno, do qual faço parte, que auxilia dependentes químicos e seus familiares, essa palavra acolhimento e esse procedimento é uma das primeiras atividades, é o primeiro momento que todos recebem ao chegar lá. E por esse acolhimento, muitas vezes, é que o familiar ou o dependente químico continuam visitando, continuam se esforçando para vencer os seus males e as suas dificuldades. Então, aqui hoje, vamos apertar mais esse laço, que é uma campanha da Federação Espírita, e que possamos apertar mais esse laço com a família do Jesus de Nazaré. A família, então, como escola espiritual. E, para vivermos melhor em família, nós necessitamos, então, analisar a caminhada
nossa, individual, de cada um até aqui. Cada contexto, cada vivência, o que vivemos e o que convivemos. Superando situações, progredindo num mundo moderno que se apresenta para todos nós, que proporciona oportunidades, que proporciona desafios, procurando entender e se melhorar, cada um de nós. E a família ligada a um apoio fraterno mútuo, não só apoio fraterno que auxilia dependentes químicos, mas um apoio fraterno entre todos, ela nos leva a entender no desenvolvimento, então, podendo balizar novos conceitos de educação e chegar à melhoria do caráter de todos aqueles que participam e daqueles que chegam como filhos, para que se tornem, quem sabe, homens de bem. Buscando, então, a empatia, que significa em dentro, empatia fora. Nós precisamos trazer de dentro de nós as modificações para exteriorizar perante esse convívio. Podendo analisar o ponto de vista do outro, porque às vezes a gente quer olhar só o nosso ponto de vista. E aí que ocorrem as maiores situações de dificuldades, que envolvem o orgulho e o egoísmo. Desenvolvendo, então, a sensibilidade de acolher de verdade. Porque às vezes a gente quer que o outro resolva os nossos problemas. E muitas vezes as situações precisam ser admitidas e desenvolvidas as soluções por nós mesmos. A família, então, é um núcleo de aprendizado e evolução do espírito no lar, reencontrando afetos e desafetos do passado para a reparação, o crescimento e o resgate de débitos. Como o Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra, lá no capítulo 14, a família é uma reunião de almas com objetivos espirituais profundos. Também no conceito de Santo Agostinho, no capítulo 14, também no item 9, chama a compreensão de que recebemos como filhos espíritos que nos são confiados e vêm para progredir. Então, nosso objetivo, nossa missão é formar caracteres, formar caráter para entregá-los melhor. Porque será pedido: o que fizeste do filho a ti confiado. No que nós nos detemos? Na nossa vida, na nossa convivência, nas nossas buscas. No ter ou no ser? No lar ou na casa, na construção? Nos valores para o patrimônio espiritual ou nas necessidades materiais, que também são importantes de nós buscarmos, nós termos o nosso conforto. Estamos nesse mundo para viver as coisas desse mundo, mas precisamos prestar atenção. O momento traz muitos conceitos de famílias e nós temos que também nos adaptar nessa convivência nos modelos de família. Temos um modelo a seguir, que é o exemplo de Jesus, que sempre honrou a família. Por isso, nem sempre é fácil. E muitas vezes, um espírito em grande sofrimento reencarna em nosso lar. E pode ser aquele que hoje lida com a dependência química. O que é a drogadição? Um dependente químico é todo aquele que utiliza alguma substância que altera o comportamento. Drogas, lícitas ou ilícitas, remédios, que a gente pensa que não é droga, mas por isso que tem o nome de drogaria, em cada esquina tem um. E muitas vezes, por um descuido, se automedica e não consegue sair daquele uso. Usa um remédio para dormir, um remédio para acordar.
e daqui a um pouco está dependente daquelas drogas. E aí nós poderíamos entrar em outros vícios, se falar o orgulho e o egoísmo. Se alguém já venceu aí, me conta, que quero saber qual é a receita. Também, a nível de drogadição, nós temos os familiares, que a gente chama de codependentes. Ou alguém que sofre e talvez é o que terá que tomar a atitude de mudança, a atitude de modificação naquela estrutura familiar que se coloca, que está envolvida nesse processo de adoecimento. A própria FEB tem a campanha Drogas Não. E quando eu falo em drogas, e nesses momentos em que nós ouvimos muitas colocações, muitos argumentos para a defesa de algum tipo de liberação de drogas, nós, como pais, precisamos nos posicionar e dizer: drogas não. Mas também precisamos nos inteirar para colocar as consequências que a droga provoca no organismo, na vida da pessoa, se ela decidir ir para esse caminho. Porque nossos filhos são livres para escolher. Enquanto estão sob nossa guarda, nós damos conta. Mas quando eles tomam esse convívio com a sociedade, eles terão essas oportunidades. E nós teremos que dar esse posicionamento. Se eles decidirem ir por esse caminho, a decisão será deles, e eles terão que assumir as responsabilidades. Mas nós teremos feito a nossa parte de esclarecer. Então, a dependência química não é apenas um problema de escolha ou de caráter. Ela envolve, então, aspectos emocionais, aspectos biológicos, sociais e espirituais. Aí tem uma palavrinha bem interessante, grande, que se diz assim: biopsicossócio-espiritual. Então, dentro da parte biológica, psíquica, social e espiritual. Este livro, né, que é Psiquiatria Iluminada, que eu trouxe vários livros, vou estudar todos eles hoje, vocês estão com tempo, né? Psiquiatria Iluminada foi lançada por várias contribuições aqui, é da AME Brasil. Esse é um livro que traz muitas informações, porque quem sofre com a dependência química precisa se inteirar do que é cada tipo de droga, os efeitos que provoca no cérebro. Muitas vezes, o vício é uma tentativa de fugir de dores internas não resolvidas. Mas no uso de drogas, ninguém levanta de manhã e diz assim: hoje eu decidi usar drogas e vou começar a usar drogas, e é isso. Então, decidi assim, do nada. Aí temos esse livro que foi o inicial, que nós começamos, inclusive o título na segunda edição já mudou, que é Auxiliando Almas a Vencer a Drogadição. Esse é o primeiro, o segundo era que a dependência química passou a ser chamada, em vez de drogadição, dependência química, porque quando se fala droga, ela meio que pesa um pouco, então dependência química você trata de uma maneira mais ampla. E ele traz, eu gosto dele, né, ele bem do começo, do primeiro livro que nós estudamos e que foi criado no grupo. E ele tem 3 perguntas. Onde começa a problemática da dependência? Segunda, o que leva alguém a buscar as drogas? Terceiro, como solucionar a questão? E a resposta, onde começa? Tudo inicia na intimidade do ser. Ninguém vem e coloca a droga na nossa boca. Só se for em alguma bebida que nós não vimos, mas ninguém diz assim: abre a boca e eu vou colocar a droga. É de dentro para fora, é na intimidade, a pessoa que decidiu começar a usar. O que leva, então, alguém a usar? Aí é suas fragilidades e carências,
levando a buscar compensações através do uso de substâncias que lhe façam sentir-se aparentemente amado, forte e seguro. E a questão de como solucionar então, isso, como solucionar o uso de drogas. É na alma enferma que deve-se começar o trabalho de auxílio para a recuperação e o equilíbrio. Aí, através da educação moral, através de processos terapêuticos, para que possa, então, ir trocando todas essas necessidades por necessidades saudáveis. 2 nós já vencemos, estamos indo rápido. Então, nós temos também outros fatores que estão mais atualizados aqui neste livro, que este é o último livro. Tem um outro no meio que eu não trouxe, que é o livro que nós utilizamos lá, que se chama Dependência Química e Espiritualidade, que também é da AME Brasil, que foi desenvolvido então pelo idealizador do grupo, Dr. Edson Luiz Cardoso, e mais um outro médico psiquiatra lá de São Paulo, Alejandro Victor Daniel Vera, e muitos outros colaboradores. Tem 22 capítulos, traz a dependência nas crianças, traz o uso de substâncias da terceira idade, muitas informações, o efeito que provoca no cérebro, cada tipo de droga, inclusive o energético, que é um que a gente estuda lá no grupo. E que, depois do lançamento desse livro, cheguei à conclusão de mais energético. E realmente ele é uma dependência. Porque aí, talvez através do energético a pessoa bebe mais álcool. Né? Então diz o seguinte aqui no capítulo 1, sobre esses fatores que podem desenvolver também, que levam à vulnerabilidade do jovem a consumir bebida alcoólica, no caso. A genética, exposição fetal, prejuízo das funções parentais, traumas na infância e adolescência, amigos usuários, estilo de vida, ambiente familiar e comunitário facilitador do consumo. É claro que tem outros fatores, né? Porque essa palavra aí, bio, psico, sócio, espiritual, traz muitas outras informações. Mas, enfim, para que a gente entenda que tem motivadores para que essa pessoa comece a usar. Nós estamos, então, no mês de Setembro Amarelo. E ali aparece um CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, quem sofre, ou se não soubermos alguém que está deprimido, querendo cometer algum ato, podemos informar esse 188, que tem sempre alguém disponível para falar com a pessoa e acolhê-la, para que ela possa, de repente, tirar essa ideia do suicídio. E na dependência química nós vamos falar, então, existe um suicídio indireto pelo uso de substâncias? Como nós podemos ajudar? Tem algo que a gente pode fazer por essas pessoas, além de indicar o CVV? Então, esse mesmo livro, que é o Dependência Química e Espiritualidade, na página 127, capítulo 8, ele coloca que existe um movimento de autodestrutivo, um suicídio inconsciente com o uso de substâncias. Que também André Luiz, no livro Nosso Lar, ele coloca que acelera o retorno planejado à pátria espiritual. Então, é um modelo sutil de dizer que é um suicídio indireto. Né? E pode ser um suicídio direto pelo uso de substância quando, pelo comportamento impulsivo, a pessoa vai para um suicídio direto. Por exemplo, a pessoa está alcoolizada e sofre um acidente. Ela está sobre o efeito e ela provoca um suicídio direto. E por trás, então, do dependente químico, há sempre um espírito em sofrimento, tanto do dependente quanto do familiar, que está em busca de auxílio, não de julgamento. Porque às vezes se diz assim, mas
Você é a ovelha negra de casa. Ele é o dependente químico. Ele que tem problema. Eu posso fazer beber socialmente porque eu não tenho problema. E a família convive com tudo isso. O dependente químico numa luta para sair do uso e o codependente, o familiar, abrindo as portas para que ele se afunde ou recaia, por mais que ele esteja lutando. Então, esse julgamento é algo e essas atitudes envolvem muito a melhoria e a saída da dependência química. Causas e efeitos, então, espirituais e a obsessão. A doutrina espírita nos ensina que os vícios podem ser tendências de vidas passadas. Então, de todos os fatores que eu falei, aí nós estamos agora falando sobre vidas passadas. Como a gente reencarna várias vezes, nós já tivemos, de repente, o pezinho lá no uso de substâncias. E aí, todo cuidado é pouco, né? Muitas vezes, eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo, com meu filho mais velho. Ele chegou na idade ali dos 13, 12, 13, 14, ele queria fazer o tal do esquenta, para entender qual é o tipo de bebida que fazia efeito isso, efeito aquilo, os colegas falavam. Eu estava começando ali no grupo e tal. Claro, vamos fazer, vamos ver para ver como é que é. Não tinha uma noção clara de tudo ainda. Aí eu resolvi ligar para o doutor Edson, ou falar com ele, enfim, ele disse, vai lá rápido e refaz isso. Porque nós, como pais, a gente erra, né? E a gente tem que ter a humildade de dizer, hey, vamos fazer diferente, não é por esse caminho. Ele foi lá e disse para ele, não, nada feito, não vamos fazer nada disso. Porque a dependência química é isso, provoca isso, e eu não vou ser cúmplice disso. Eu não vou te levar para esse uso. Porque talvez esse momento seja o primeiro gole para que ele possa retomar uma experiência ou uma lembrança de uma vida passada que ele já pisou nessa área. E aí, nós estamos sendo o instrumento para que ele relembre, que o espírito relembre desse uso e volte a usar a substância e se torne, né, um dependente químico. Muitos espíritos reencarnam trazendo, então, inclinações, como eu falei, ao desequilíbrio, como parte de seu processo de aprendizado e reparação. Então, ele traz essa tendência, mas não significa que ele possa desenvolver, dependendo de todo esse contexto aonde ele estiver, dependendo dele e dependendo de quem está ao redor. Então, nós que temos filhos, temos que ter todo o cuidado, porque é o nosso exemplo e nós não sabemos quem está ali, aonde que ele pisou. Além disso, há então a obsessão, que espíritos desencarnados que se comprazem na energia do vício e influenciam os encarnados a mantê-lo. É o caso daquela imagem que que mostra ali, enfim, sobre uma influência espiritual. E existe um vídeo que você pode procurar no YouTube, que tem vários episódios ali, que é o vídeo espírita sozinho. Bota lá, vídeo espírita sozinho. Ele mostra como é que os espíritos interferem ou eles se aproximam para que possam então ter sentir o uso da substância na hora que nós estamos usando. Mas como diz Kardec, a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E sobre a influência então, espiritual, sabemos que estamos sendo vigiados por muitas testemunhas, né? E quando do uso de substâncias, a vulnerabilidade é maior porque existe situações afins. A pessoa que está usando, como eu falei antes, e quem está querendo usar. Porque não pensemos nós que deixamos esse corpo físico e todas as nossas querelas, todas as nossas
as nossas más tendências, todos os nossos vícios serão apagados. Nós levaremos junto depois do outro mundo. E se estamos ligados nessa atmosfera do vício, certamente ficaremos nesse ambiente. Então, quem bebe, quem usa drogas, não está sozinho usando. Essa é a notícia. E o espírito, então, como ele não tem o corpo, ele utiliza do copo vivo, do cachimbo vivo. Ele capta as substâncias ali, o etílico, enfim, o que sai do cigarro, da droga, e eles têm esse momento de prazer. E aí acontecem as obsessões. Né? E aí tem as causas e os efeitos, né? Esse livro também, Dependência Química e Espiritualidade, no capítulo 5, ele nos alerta que as substâncias psicoativas interferem no entorpecimento psíquico e as predisposições futuras. Aí, eu vou entrar numa questão meio que delicada, mas o uso de substância, o álcool, por exemplo, socialmente, isso faz pouco tempo que a gente chegou nessa conclusão, uma capacitação, enfim, um estudo, e por fala de Joana de Ângeles e tudo mais, né? Aquelas pessoas que utilizam o álcool, bebem socialmente, são fortes candidatos a ser um dependente químico uma outra, porque já está preparando esse processo de tendência para o uso da substância. Então, meus irmãos, no momento ou no amparo espiritual, há um complemento muito importante no tratamento da dependência química e da codependência. Necessário, então, para o movimento do primeiro passo para esse auxílio. Então, todo auxílio espiritual, que é essa mão que ergue, na casa espírita, na igreja, aonde a pessoa tem a fé, ou senta, meu pai dizia que a gente teria que Deus era um só, sentasse embaixo de uma árvore e fizesse prece, Deus estava ouvindo. Escolhesse uma religião e fosse. Ele não disse, segue essa aqui. Escolha uma e vá. Se é na igreja, tu vai na igreja, se é no pastor, tu vai no culto, se é na... Vá, ao que tu escolher, vai e faça. E porque todas são como gotas de orvalho direto das mãos de Deus. Não vamos dizer que nós, os espíritas, vamos salvar o mundo, porque precisamos entender que existe uma diversidade de entendimento. Então, meus irmãos, essa busca de auxílio pode ser o primeiro passo para a mudança da dependência química. Impacto na família, então, pelo uso de substâncias. Aqui eu vou ler. A página, então, 176, diz o seguinte: a pós-modernidade que estamos vivendo se caracteriza por uma série de sintomas marcados pela perda dos referenciais, de um excesso de individualismo em que se destacam a perda das relações e a superficialidade. Isso é uma realidade que a gente vive hoje, né? E que a gente nos leva a entender o sofrimento então causado por um ente querido que é um dependente, é imenso, né? O sofrimento. Muitos pais se culpam, né? Muitos filhos se revoltam, porque tanto pode ter um pai dependente químico e a pessoa se revolta, cria traumas e tudo mais. Mas precisamos lembrar, todos, né, na família, que estamos ligados por laços espirituais. Então a gente não veio no endereço errado. Estamos ali para resgatar as situações que nós temos que vencer. Se estamos juntos é porque há algo, então, vivido e aprendido. Seja, então, através do perdão, do auto-perdão também, da paciência, que é a ciência da paz. Como dizia o Chico, né? Se não é para mim responder, vamos botar uma água na boca.
encher a boca de água, que daí nós não falamos e vamos ficar em paz, e não vamos tirar a paz do outro. O desapego, né, que envolve a codependência, que às vezes o codependente quer ter como posse o dependente, ele mantém o dependente químico porque ele precisa dessa doença. Se sair a doença do dependente químico, o familiar adoece. Então, já acontece muitas vezes no grupo esse tipo de situação, em que a pessoa se dá conta. E o amor incondicional, né, que são, tudo isso envolve esses impactos. No livro Constelação Familiar, do Divaldo Pereira Franco, diz que quando a dependência química adentra o lar, toda a família fica adoecida. E é preciso admitir. Então a gente costuma dizer que o admitir é o primeiro passo. Os Alcoólicos Anônimos dizem assim: reconheço que sou impotente perante o uso de álcool. Esse é o primeiro passo, reconhecer. E nós costumamos dizer, então, que é admitir. A pessoa tem que admitir que é impotente ou que quer essa mudança. Para um rumo novo, com atitudes novas, para que nesse momento em diante possa se combinar um novo contrato, uma nova forma de convivência. Se esse filho saía e voltava a hora que queria, vamos combinar aqui, na hora que ele estiver sóbrio, né? Seria um usuário, um dependente químico. Agora vamos combinar, o horário de chegada é tal. Se não chegou, cumpre o papel de pai. Toma a atitude que tem que tomar. Esse é um novo contrato, uma nova forma de olhar para frente de forma diferente, compreendendo que é possível, então. Para enfrentar, muitas vezes, os escândalos, como tem no Evangelho, e faz parte de um dos princípios do grupo, escândalos e crises. Quando você mexe no sofá do lugar, o que aparece embaixo? Aparece sujeira. Quando mexe na área da dependência química, às vezes o pai é o último a saber, mas é uma crise. E aí vai vir um escândalo. Mas aí que venham os escândalos, mas aí por quem venham, enfim, tudo isso que está ali no Evangelho. Mas é preciso mexer, é preciso trabalhar isso para que ocorra uma solução. Também a paz e a espada. A gente quer promover paz dentro do lar, mas às vezes tem que usar a espada, não a espada para ferir, mas a espada para cortar as nossas más tendências. Porque talvez é o meu procedimento que está interferindo. É o meu jeito de ser que não está sendo adequado e que está levando alguém a fazer coisa errada. Então, cada um dentro da sua condição, para que possa entender que a missão dos pais e dos filhos estão ligadas a princípios que norteiam uma relação de convívio familiar. E quando linkamos isso à dinâmica do grupo Apoio Fraterno, nós podemos ver oportunidades de auxílio na recuperação do dependente químico, com mudanças e podendo estar dentro da casa espírita. Porque o grupo Apoio Fraterno é um grupo, então, que auxilia dependentes químicos e seus familiares, né? E ele tem essa função, então, como uma ferramenta, né? Dentro da casa espírita, que ele foi criado, dentro para envolver o movimento espírita, porque não existia um grupo ainda dentro das casas espíritas, então ele foi criado dentro do espiritismo, e é uma das ferramentas entre tantos grupos, a ANA, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, tantos outros que auxiliam, né? Então o Apoio Fraterno está para este momento que estamos passando em relação às drogas, né? Que podemos dizer que é uma pandemia, né? Uma epidemia que envolve o mundo inteiro, se nós falar a nível de drogas, né? E o que é, quando e como funciona o Grupo Apoio Fraterno? Então, grupo de mútua ajuda para dependentes químicos e familiares. Ele está unido à doutrina espírita, ligado à Associação Médico Espírita, que eu já falei deste livro, que foi desenvolvido pela Associação Médico Espírita, dentro do movimento, mas ligado à AME, Associação Médico Espírita, que comanda, que coordena esses grupos. E ele traz, então, na sua estrutura, na sua dinâmica, todo um processo que envolve ética, que é o
lema de compromisso, né? Tudo que você ouve ali, tudo que você diz ali, tudo que você vê ali, ali permanece. Para que transmita essa segurança para aqueles que estão utilizando do grupo. Nisso, então, meus irmãos, então, o que é o grupo, né? Então, o grupo tem essa função de auxiliar, e ele proporciona, então, através desse lema de compromisso, essa ética, essa confiança para que a pessoa possa falar lá no grupo. Traz essa oração da serenidade, que só ela dá uma palestra, né? Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem, aceitar o que não podemos modificar, porque a gente quer modificar o outro, e nós temos que modificar nós mesmos. Coragem, daí é aí que vem a coragem para modificar aquelas que podemos, que tem coisas que a gente pode fazer e não faz. E o principal que nós vamos pedir todos os dias, para todas as ações da nossa vida, é sabedoria para distinguir entre ação certa, ação errada. Pedir essa sabedoria. Então, essa oração ela é muito importante. A gente utiliza lá no grupo, ela vai proporcionando esse reencontro com o espiritual, que muitas vezes o dependente químico perdeu por ele ter... O Deus dele é a droga. Não existe mais divindade. E aí, em determinado estágio, é necessário que o grupo, que a família, retome essa ligação, esse religar com Deus, para que nesse processo possa ir verificando, né, que os grupos, existe uma pesquisa científica que auxiliam realmente as mudanças, os grupos, porque aonde acontece uma troca, a gente chama lá no grupo de espelhamento, onde você fala de si e espelha no outro, o outro fala e espelha em si. Lá não se dá conselho, mas se pode contar a tua história, se servir para o outro vai tomar sua resolução. Porque as mudanças são de dentro para fora. Às vezes a gente quer que os outros resolvam. Resolve a educação desse filho aí, porque eu não tenho condições de resolver em casa. Mas a educação é de dentro do lar, não é a professora que vai resolver. E não é o grupo que vai resolver, e não é o padre que você confessou que vai resolver, é você que tem que fazer a mudança. Então, o grupo tem essa função de auxiliar, de fazer com que tudo aconteça de forma gradativa, mas de dentro para fora. Ele está ligado a amor e disciplina, porque o grupo tem uma regra. Não pode participar do grupo quem tiver feito uso no dia da substância química, com exceção do cigarro, que não modifica o comportamento, e criança menos de 12 anos, não pode participar do grupo. E chegou o horário, não entra mais. Aí muitos chegaram lá, o nosso grupo começa às 19h30, 19h35, batiam na porta, queriam entrar, aí o voluntário ia lá, explicava para ele, olha, o grupo não pode, depois das 19h30, você venha na próxima quinta. Uns vinham, outros não vinham. Porque a primeira coisa que tem que mostrar para o dependente, o codependente, é que precisa ter disciplina, que é talvez o que faltou dentro do lar. E o grupo dá essa condição de estruturação familiar. Então, a disciplina também ele está envolvido. E o amor, porque muitas vezes uma mãe já não sente mais amor pelo filho. Ele já vendeu tudo que tinha dentro de casa. Vai sentir o quê? Ódio, raiva. E o grupo promove essa condição, através da sua dinâmica, de ir construindo ou reconstruindo esse amor que foi perdido dos pais, dos familiares e do dependente químico, para que retome essa convivência com mais harmonia. Então, o nosso grupo funciona ali todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h, inclusive nos feriados, no Centro Espírita Luz do Bem, ali na Moreira César, na Rua Moreira César, 2258, no bairro Pio X. Deixei uns folhetinhos aí que, quando vocês quiserem na saída pegar, a casa acho que tem ainda, né? Então, meus irmãos, o Apoio Fraterno Caxias do Sul, ele está chegando próximo dos 14 anos já de existência. Os grupos surgiram em Santo Ângelo há mais de 20 anos. Hoje nós temos temos 19 grupos funcionando,
são 8 online, porque surgiu grupos online durante a pandemia, porque teve uma necessidade de continuar atendendo, daí se formou uma dinâmica igual a presencial online. Então, se vocês souberem alguém que está numa outra cidade, que tem uso de substância, pode falar conosco, que nós indicamos onde existe horário e dia de grupos online que podem auxiliar dependentes químicos através dos grupos. Presenciais, nós temos 5 no Rio Grande do Sul, inclusive Caxias, Porto Alegre, Cruz Alta, Livramento, tem 2 em Porto Alegre. Tem fora do Rio Grande do Sul, tem mais 6 grupos, Curitiba, São José dos Pinhais, Maceió, Campinas e Porto Velho. Então, são 19 grupos hoje funcionando em todo o Brasil. Então, o momento de uso de drogas lícitas ou ilícitas, como eu disse, já é uma pandemia, e vê-se que o sistema público faz a sua parte, né, através de programas de ajuda. Nós temos uma parte que nós trabalhamos no grupo, que é a rede, que é informar aonde tem necessidade de saber, por exemplo, nos locais públicos, nos postinhos, nos lugares, enfim, que precisam. Nós fazemos esse trabalho em rede. Esse auxílio de grupos e de profissionais, comunidade terapêutica e a espiritualização dentro da casa espírita ou na sua religião, são componentes que fazem com que essa união, essa luta contra a dependência química possa surtir efeito eficaz e que melhore para que esse que tem o sincero desejo de fazer a mudança possa trabalhar isso e fazer esse melhoramento. Mas ele tendo que admitir que quer essa ajuda. E uma das ferramentas que também nós trabalhamos lá no grupo é o poder da prece e o evangelho no lar. Oração, fazer o movimento com ação, que é nos concentrar e nos ligar nessa energia maior. Uma prece sincera, então, é uma ponte entre o nosso coração e o plano espiritual. Quando nós oramos com amor, somos ouvidos e não estamos sozinhos. A prece, ao invés de uma viagem pelo uso de substância, é uma viagem com uma boa companhia, sem usar nada. E isso, nós nessa prece podemos pedir, mas também agradecer, porque normalmente nós só pedimos. Levantar de manhã já agradecer, à noite agradecer pelo dia, por mais que não tenha sido tão bom. Que nós vamos nos canalizando numa energia positiva. E isso em todos os momentos, porque nós podemos ir educando os nossos pensamentos. Reconheço os meus pensamentos, mas acolho aqueles que me fortalecem. Porque nós precisamos... O pensamento vem, não tem como nós dizer que não. Mas eu posso reconhecer, mas escolho aqueles que me fortalecem. E pedir para que eu fique dentro dessas palavras positivas para tirar as negativas. Então, lá no capítulo 17 do Evangelho, no item 10, fala sobre o homem no mundo. E lá ele traz que a prece com mais a ação... Porque não adianta também a gente só ficar fazendo prece, a gente tem que fazer as mudanças que precisamos fazer na nossa vida, que é a ação. E Jesus foi um exemplo disso. Porque o que Jesus fazia? Ele dizia, levante, vá, não peques mais. Ele movimentava a vontade de cada um de nós, para que a gente saísse de onde estávamos, da depressão, das nossas situações difíceis. Então esse é um modelo que nós devemos seguir. E o Evangelho no Lar, então, ele eleva a vibração no lar e auxilia os irmãos espirituais que querem nos ajudar, os anjos de guarda, espíritos protetores, a agir. No Grupo Apoio Fraterno, nós temos um momento que a gente explana esse funcionamento do Evangelho no Lar. Então, o Evangelho, em qualquer situação, é o melhor diálogo como um agente transformador. Porque nesse momento a gente sai de todas essas conexões que estamos envolvidos hoje em dia. E conectamos em abrir o Evangelho, ou o livro da sua preferência, ou a Bíblia, e ficar um momento nesse contexto, nessa sintonia. Para que a gente possa melhorar esses laços, né, e trazer a luz com dignidade para dentro do lar. E para nós encerrar, então, a missão do amor envolve... Esse é o último princípio que nós estudamos e explanamos lá no Grupo Apoio Fraterno, que a gente
que é uma forma de exercitar, né, a voltar a amar, como eu falei antes. Porque vem algumas perguntas, né? Quem tem um dependente químico na família pode se perguntar, então, por que eu? Onde foi que eu errei? Mas talvez a pergunta deve ser feita assim, deveria ser assim: como posso ser instrumento de amor e transformação nesse lar? Porque aí eu estou envolvido no processo e não fico na culpa. Eu saio da culpa e vou para a atitude, porque a culpa imobiliza. E nesse outro pensamento a gente vai para uma solução. E quando nós damos um passinho para o lado do bem, nós já recebemos o auxílio. Então, meus irmãos, como eu posso ser instrumento? O amor é mais forte que qualquer vício. E onde há amor, há esperança. Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados. O Evangelho nos traça a lei do amor. Em momentos estamos nos instintos, outros sensações, e o ponto alto do amor é o sentimento. Quando nós desenvolvemos o sentimento, estamos nessa conexão. Então, meus irmãos, a nossa vida é essa estrada, né? Onde muitas vezes o ódio, se nós pensar, tem 4 letras. O amor tem 4 letras. A vida vai sempre mostrar os 2 lados, o lado do bem e o lado do mal. Quando nós estamos do lado do bem, nós estamos de acordo com as leis divinas. E quando estamos fazendo as coisas que não devemos, nós estamos contra as leis divinas. E que precisamos retomar. A dor não é um lugar para morar, é um lugar de passagem. Hoje nós podemos escolher o lado que nos aproxima mais de Deus. Porque no final, a vida é feita de escolhas. O que nós alimentarmos estará dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, só para encerrar, nosso grupo está no Facebook, Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Temos um programa todos os 5º domingos pelo YouTube. Se vocês entrarem no grupo também, vocês vão ficar sabendo. E é onde a gente fala sobre dependência química, nos Palavras Consoladoras, que é da União Municipal Espírita. O 5º domingo é nosso. Aí, como eu fui reforçando, tem os folhetinhos, um convite para que vocês visitem o grupo, para conhecer, para saber falar, porque quem sabe a gente pode ajudar alguém que necessite, estejam perto de nós. Então, gratidão aí por essa oportunidade e obrigado a todos. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, compreendendo um pouco mais o que pudemos sentir nesse momento, podendo canalizar as nossas energias nesse padrão do Mestre Jesus, que é um sol que nos acompanha, que nos ilumina, que nos dá força, que nos dá coragem para vencermos tudo aquilo que podemos estar sofrendo ou podemos estar sentindo. Com essa certeza, daremos passos melhores e estaremos mais confiantes que é possível, que teremos condições mais confortáveis se perseguirmos os teus exemplos, Mestre querido, que nos deixou como um código no seu Evangelho. Que possamos perseguir e que possamos levar daqui o que viemos buscar. Que a paz nos envolva e que assim seja.